Olá, saudações. Eu sou Vitor Cecília Ferreira e, juntamente com a minha colega de classe, Camille Panis Muniz, vamos falar da ordem Monotremata, Prototéria. São os mamíferos que botam ovo. Como representante, a gente tem os ornitorrincos, que são esses mamíferos semiaquáticos. Embora o corpo deles seja muito bem voltado para o nado, eles não têm um rendimento tão bom embaixo da água, então o mergulho deles dura geralmente de 30 a 90 segundos. Embora também seja na água onde eles se alimentam. Aí nós temos a equidna de focinho curto. Bem, elas apresentam esses espinhos que são pelos que enrijecem e, embora o focinho dela seja bem achatadinho, a boca dela só tá na pontinha do focinho. É uma boca bem pequenininha, até porque as equidnas elas comem formigas e cupins. O que garante esse nome monotremado é justamente essa cloaca que eles apresentam. Pela cloaca dos monotremados vão passar fezes, urina, no caso das fêmeas os ovos, no caso dos machos o espermatozoide. Aqui nessa imagem maior eu tenho a cloaca de um ornitorrinco e na imagem menorzinha a cloaca de uma equidna. As equidnas, elas apresentam essa bolsa no abdômen, que é onde elas deixam o ovo chocando. E quando esse ovo eclode, os bebezinhos também ficam aí, fixados nessa barriga da equidna. Os ornitorrincos não apresentam bolsa, eles deixam os ovos chocando em ninhos. Bem legal dos ornitorrincos é que o mergulho dele, como eu disse, é curtinho. Por quê? Os olhos e ouvidos dos ornitorrincos, eles estão bem juntinhos aqui. E aí, quando eles mergulham, eles fecham esses olhos e ouvidos, então eles não conseguem ver nem escutar nada embaixo d'água. O nariz do ornitorrinco também se fecha quando ele mergulha. E aí, o único responsável por o único órgão sensível que eles vão ter vão ser os receptores eletromagnéticos que ele tem nesse focinho dele. Uma curiosidade é que, embora ele tenha esse bico bem parecido com o de um pato, o bico de um pato ele é de queratina e osso. O bico de um ornitorrinco é osso, cartilagem e essa pele bem sensível. Aqui a gente tem a relação de receptores eletromagnéticos por focinho. Primeiro a gente tem um focinho de ornitorrinco com 40 mil receptores eletromagnéticos. Aí no meio a gente tem o focinho de uma equidna de focinho alongado, com 2.000 receptores eletromagnéticos. E ali no canto temos o focinho de uma equidna de focinho curto, com 400 receptores eletromagnéticos. No caso das três espécies, os receptores eletromagnéticos servem para auxiliar na busca por comida. O ornitorrinco ele se alimenta durante o mergulho dele. Ele vai comer alguns gastrópodes, insetos imaturos, moluscos, larvas de insetos e alguns camarõezinhos e crustáceos. E aí, quando ele abre a boca e come isso, de vez em quando entram alguns pedaços de cascalho e madeira, mas aí ele cospe quando ele mastiga, ele não engole. A equidna de focinho curto, ela come formigas e termitas, no caso cupins. Elas comem formigas e cupins. Algumas enzimas presentes nos cupins, elas ajudam na digestão da equidna dentro do estômago dela. Enquanto a equidna de focinho longo, ela come minhocas e alguns vermes terrestres. A língua da equidna, ela tem uma enzimazinha, e aí
os bichinhos grudam nessa língua e ela puxa para dentro. E aí os receptores eletromagnéticos, no caso dela, serve para quando ela está fuçando com a cara na terra, esses receptores são a sensibilidade dela. E nos ornitorrincos, para eles saberem o que está acontecendo embaixo d'água. Alguns autores falam sobre bolsas que os ornitorrincos têm na bochecha. E aí ele vai nadando e chacoalhando esse bico dele, e aí ele vai enchendo a bolsa na bochecha dele, e ele mastiga e joga fora o que ele não vai comer, e o resto ele aproveita para engolir. O ornitorrinco também brilha no escuro, galera, igual essas pulseirinhas de festa. Como você pode ver, ali quando eles estão expostos à luz ultravioleta, eles refletem luz. E no filtro de luz ultravioleta amarelo. Bem legal, aqui a gente tem a pata dianteira de um ornitorrinco, que tem essas membranas ligando os dedinhos deles, e essa membrana vai desde o começo da patinha até depois das garras, e ela representa 30% do contato da água com o corpo do ornitorrinco. Então, 13% de contato do corpo do ornitorrinco com a água. 13%, gente. E aí quando ele vai andar na terra, ele retrai essas membranazinhas e aí expõe as garrinhas deles. E na patinha traseira do ornitorrinco, a gente tem esse esporão aqui, que está justamente ligado a uma glândula de veneno. Embora o veneno do ornitorrinco não seja letal para o ser humano, ele causa muita dor. E aí esse veneno dele é usado para defender o território dele. Ele não precisa desse veneno para caçar, não, só para se defender. Agora, o legal é a gente ver aqui o sistema reprodutor e excretor deles, né? Como vocês podem ver, no caso dos machos, estão ali os rins, os testículos, o reto, o sino urogenital, o pênis e as glândulas de Cooper, tudo isso estão ali ligadas nessa cloaca. No caso, o pênis dos monotremados tem essas 4 glândulas, e aí eles ficam dentro de uma bolsinha, não uma bolsinha, uma dobra dentro da câmara cloacal. O sistema reprodutor do ornitorrinco e da equidna são muito parecidos. Aqui no outro canto, a gente tem o sistema reprodutor feminino. No caso das fêmeas do ornitorrinco, elas possuem um par de ovários, um par de ovidutos e trompas de falópios e um único seio urogenital. Mas só o lado esquerdo da fêmea do ornitorrinco que matura e vai servir para reprodução. O lado direito apresenta oócitos que não vão maturar. Enquanto na equidna, os 2 lados vão maturar e os 2 lados vão reproduzir. Bem, agora eu deixo com a minha colega Camille Muniz. Um ornitorrinco, ele pesa por volta de 2,4 kg e o seu tamanho é entre 43 centímetros e 50 centímetros. Seu tempo estimado de vida em cativeiro é de 17 anos. Uma equidna de focinho curto pesa em torno de 3,5 kg e seu tamanho varia de 30 a 45 centímetros. Registrado em cativeiro, o tempo máximo de vida de uma equidna foi de 50 anos. Quando elas atingem elas ficam na bolsa dentro do abdômen das mães até atingirem a maturidade. Quando elas atingem a maturidade, elas saem daquela bolsa e vão viver sua vida solitária. Olá, eu
vou falar um pouquinho sobre as glândulas endócrinas e as glândulas do sistema imunológico dos monotremados. Para começar, vou falar sobre a glândula pituitária nos ornitorrincos, que é um grande corpo em forma de pera que é composto por duas glândulas endócrinas separadas, a par nervosa, que é originada de uma evaginação do assoalho do terceiro ventrículo do cérebro, e a par dístalis, que se origina da bolsa de Hadk. Essa glândula, ela tem uma estrutura anatômica semelhante à dos répteis, com o par dístalis alongado e o par nervosa apresentando um crescimento a partir da cavidade infundibular, além de também apresentar o par tuberalis, que cobre a extensa região ventral e lateral. Já nas equidinas, apesar de ter uma anatomia igual à dos ornitorrincos, a glândula pituitária possui uma organização um pouco diferente, com o par tuberalis se projetando para baixo, fazendo contato com o par dístalis, e o par nervosa exibindo uma aparência saculada, devido às extensões da cavidade infundibular. A glândula suprarrenal desses animais é igual, tanto para ornitorrincos quanto para equidinas. E eles têm forma de pera e, nos adultos, estão em contato próximo com a superfície anterorremedial do rim, anterior à saída do ureter. Essa glândula se parece muito com a dos répteis e das aves, em que o tecido de cromatofina está espalhado por todo o tecido cortical na forma de aglomerados separados ou ilhotas de células. A secreção de renin é uma enzima secretada por células granulares nas paredes de arteríolas do rim e agem sobre a angiotensina, que é formada pelo fígado. Algumas experiências foram feitas com equidinas e descobriram que a ausência da produção dessa secreção impossibilitaria as equidinas de sintetizar a angiotensina e, por consequência, impossibilitaria a retenção de sódio desses animais. Fechando as glândulas endócrinas, esses animais também apresentam ilhotas de Langerhans, na forma de grupos esféricos de células distribuídas por todo o tecido. Algumas experiências foram feitas com o pâncreas de equidinas e indicaram que elas armazenam muito mais glucagon do que insulina, porém possuem uma rápida liberação da insulina nos casos de hiperglicemia. Ainda não se sabe ao certo todos os efeitos anabólicos da insulina nas equidinas. As glândulas do sistema imune nos ornitorrincos são organizadas em glândulas linfáticas que possuem cápsulas que dividem as glândulas em nódulos, e esses nódulos estão preenchidos com os linfócitos. Já nas equidinas, esses nódulos não são agrupados em glândulas, mas ocorrem como entidades espalhadas no tórax, no pescoço e etc. Falar um pouquinho sobre a reprodução desses animais, que a grande característica dos monotremados, que separa ele do resto dos mamíferos, é o fato das fêmeas colocarem ovos, e não darem à luz aos seus filhotes. E a oogênese delas é dividida em 3 fases. Na primeira fase, o núcleo é excêntrico e está posicionado próximo ao que se tornará o polo superior do ovo e exibe retículos cujos fios estão dispersos em grânulos finos. Se a gente analisar a membrana da célula que está em formação ali, a gente consegue ver um epitélio folicular, seguido da zona pelúcida, seguido de uma fina camada estriada e somente abaixo disso que tem a membrana do ovo, que envolve o citoplasma e todos os lipídios, como a gente pode ver nessa imagem aqui da esquerda. Na fase 2 da oogênese, as gotículas de lipídios elas estão distribuídas formando uma zona cortical e já é possível a gente detectar uma gema de formato esférico entre as gotículas de lipídios que vão ser incorporados a essas gemas. Na fase 3, forma-se uma camada citoplasmática periférica mais espessa acima do núcleo, que forma o primórdio do disco germinal. Abaixo dessa camada periférica, tem as esferas de gema e a zona medular central com o citoplasma alveolar, que vai ser responsável por juntar esses pedaços de gema em uma gema só.
Falando agora da espermatogênese, eles têm uma característica bastante interessante de mudanças sazonais de tamanho, né? Sendo peso e volume. Ao analisarmos essa tabela dos experimentos de Temple-Smith e de Griffiths e Elliott, a gente pode ver que durante os meses de julho e setembro, eles têm o ápice do tamanho, e durante os meses de dezembro e abril, a gente tem os tamanhos mínimos do testículo desses animais, né? Para fechar, vou falar um pouquinho da amamentação, né? Esses animais eles possuem glândulas mamárias, mas em formato de túbulos contorcidos que ficam abaixo da pele, o que significa que eles não têm tetas nem mamilos para direcionar essas secreções, né? O leite ele escoa por ductos na superfície dos pelos maternos. Na primeira imagem, na imagem A, a gente se depara com uma glândula mamária de ornitorrinco e na B uma glândula mamária de equidna. Uma curiosidade interessante é que também foram encontradas glândulas mamárias nos machos de monotremados, que são potencialmente funcionais, né? Para fechar, a gente tem essa imagem aí, que apesar de ser um pouco confusa, ela é um filhote de equidna mamando, né? E a gente pode chamar a atenção aqui para a manchinha branca que tem no meio do animal, que é o leite, né? Que a gente consegue enxergar, porque nessa fase da vida eles têm o estômago transparente. Então a gente consegue identificar o leite que esse filhotinho de equidna está mamando. É isso, muito obrigada!